Eu fiz 11.762 exercícios. Assim, tem a aula, tem os exercícios e a plataforma, tudo deixa tão leve, assim, que você não vê que tá fazendo tanta coisa. De jeito nenhum. Meu nome é Cris Carvalho, eu tenho 40 anos e eu fui aprovada em 7º lugar de 25 em enfermagem na UFCAT, em Catalão. Eu terminei o ensino médio em 1999, época que a forma de acesso às universidades não era pelo Enem. E eu fiz faculdade, eu fiz educação física e direito, por motivos não que eu queria não por querer trabalhar nessas áreas. Eu fiz educação física porque eu dançava e eu fiz direito porque eu queria concurso. Mas eu acabei desistindo dos dois. Morei fora do Brasil e quando eu estava nos Estados Unidos, conversei com muitos enfermeiros que falavam como era o trabalho e isso me acendeu a paixão em mim. Aí eu decidi voltar para o Brasil e depois de 20 anos fora da sala de aula, eu voltei a estudar para tentar pela primeira vez o Enem e tentar uma faculdade pública. Gostava muito da área da saúde, mas só que assim, eu nunca tinha levado tão a sério fazer um curso nessa área, alguma coisa assim. Muita coisa mudou, muito diferente. E os que estão fazendo agora o ensino médio, e assim, eu converso com eles coisas que eu tenho dúvidas, e é outra realidade. Eu nunca fui uma aluna exemplar, só que assim, eu tinha facilidade em algumas matérias, então eu lembro mais do que eu tinha mais facilidade, mas assim, química, física, para mim era assim, coisa de outro mundo. E o ensino era muito difícil, era muito assim, eu não conseguia entender. Era, sei lá, nunca consegui entender isso quando eu fazia o ensino médio. Eu estava nos Estados Unidos em 2016 a 2019. Aí, em 2018, eu comecei a pensar em voltar, não para o Brasil, mas pensar em fazer medicina na Bolívia. Aí, quando eu pensei no trabalho, que seria depois revalida, essa coisa toda, aí eu decidi vir para o Brasil estudar aqui, já aproveitar alguma coisa e mesmo tanto tempo fora da escola, voltar, aprender essas matérias básicas e tal, e encarar. Foi em 2018, 2019, mas eu só comecei a estudar mesmo em 2020. Perdida. Quando eu conheci a plataforma, assim, eu via o tanto de conteúdo que eu precisava estudar, que eu precisava aprender, e é pouco tempo, é muita coisa. E eu achava que eu nunca conseguiria, assim, pensando nos concorrentes, porque realmente é muita gente, todo mundo quer uma faculdade pública, é muito conteúdo para estudar, é muita coisa, é muito tempo, assim, longe, eu estava muito tempo longe da escola, e eu achava que eu não conseguiria pela quantidade de coisas, assim. Eu tentei estudar em 2019 e trabalhar ao mesmo tempo. Assim, eu trabalhava, até tinha um tempo razoável para estudar, mas só que eu não tinha organização nenhuma, eu não sabia o que estudar, eu não sabia a ordem que eu devia estudar. Tinha dia assim que beleza, vou estudar, ficava 14 horas sentada estudando uma matéria só. Vou estudar física, que vai cair física, e eu preciso estudar física. Estudava, beleza. No outro dia eu já estava exausta, eu não estudava nada. E eu não sabia qual seria, na física, qual outro conteúdo teria importância. Eu pegava, saía pescando os conteúdos na internet. Não tinha organização nenhuma, não sabia como fazer, não fiz nenhuma redação nesse ano. Foi assim, bem aleatório, fui tentando, sabe, uma direção, mas não tive direção nenhuma. Eu não conhecia nenhum curso online, assim, na verdade eu não conhecia curso preparatório para o vestibular, nem presencial. Então, assim, eu só decidi estudar, achava que eu tinha noção do que poderia cair, mas realmente era completamente fora, assim.
que eu tinha estudado, eu não lembrava nada. Eu fiz a prova de 2019 e eu estava procurando cursos, porque eu vi que eu tinha saído muito mal em tudo, assim, eu sempre, nos meus cursos, os cursos que eu fiz, eu tinha facilidade para escrever, e que eu vi, assim, que a minha nota de redação, que eu fiz a redação, que eu vi que não foi fácil para escrever, eu vi que eu tinha dificuldade até nas coisas que eu achava mais fáceis, eu vi que eu precisava de uma direção. E comecei a procurar cursos online. E eu vi muita crítica positiva do quadro, assim, eu não achava ninguém falando alguma coisa mal. E tinha muitas coisas que eu achei interessante, assim, principalmente a tutoria. Foi, acho que uma das mais importantes para minha decisão, assim, de assinar logo e começar logo a estudar. E a correção ilimitada de redação, assim, eu vi outras plataformas e tinha uma quantidade limitada de redação por semana que poderia fazer, que seria corrigido. Aulas ao vivo, aulas gravadas. Assim, eu via tanta coisa que seria interessante na plataforma e eu não via nada assim, nenhuma crítica falando mal, por que não assinar? Não, e fui, decidi ir, arriscar e assim, vamos nessa. Eu não sabia direito como seria essa tutoria, mas assim, o fato de ter alguém me direcionando foi extremamente importante e superou as minhas expectativas. Eu fui assim, achando que seria algo bom, que iria me ajudar, que iria me dar um direcionamento, e na verdade, assim, foi essencial para a melhora da minha nota. A tutoria, eu não sabia direito o que era, e nos primeiros encontros, até assim, quando eu não fazia alguma coisa, quando eu não cumpria as metas estabelecidas, eu achava assim que ela só ia brigar comigo, a minha tutora era Dai, e eu esperava só muito puxão de orelha. E, na verdade, assim, eu não via as coisas que eu já estava conseguindo, eu não via o meu progresso. Isso foi essencial, assim. Ela me dava um direcionamento, a gente estabelecia metas que eu teria que cumprir nas semanas, e ela via o que eu tinha conseguido, ela via o meu progresso na nota, via o progresso na nota dos simulados. E foi uma progressão aí até eu conseguir melhorar. Na verdade, assim, eu acho que ela puxava a orelha, mas eu esperava, assim, eu acho que eu já me cobrava tanto, assim, quando eu ia falar, eu não fiz isso, assim, eu já tinha me castigado tanto emocionalmente para isso, eu já até teve, acho que umas 2 vezes que eu tentei remarcar e, eu não consegui fazer tudo, então eu não vou conseguir, é melhor a gente não encontrar. Ela, não, vamos encontrar, a gente vê o que você fez e o que você não fez, a gente passa para o próximo. E eu achava que ela ia cobrar mais. E assim, ela cobrava, não que ela não cobrava, mas ela cobrava na medida. Ela cobrava, mas ela cobrava o que ela sabia que eu conseguiria cumprir. Foram meses caminhando juntos, anos agora com a Heloísa, meses caminhando junto com a Dai, e assim, ela já me conhecia, ela já conhecia o que eu poderia cumprir, ela já conhecia até onde eu iria, e ela cobrava naquele limite. E ela incentivava. Eu não cumpri matemática essa semana, eu não fiz, minha nota tá ruim, saí mal no último simulado, estava super desanimada, não estou conseguindo fazer, estou muito ruim. E eu não vi aquelas pequenas coisas que eu fiz. Eu não fui mal, eu fui mal em matemática, eu fui mal nisso, mas, poxa, eu cumpri, eu estudei todo o conteúdo programado das outras matérias, eu saí melhor nos simulados, eu estou conseguindo melhorar bem minha nota de redação. E ela me mostrava esses outros pontos. Assim, eu acho que é normal, assim, as pessoas se cobrarem, acharem que tem que sempre fazer melhor, é bom, a gente tem que sempre se cobrar, a gente tem sempre que dar algo a mais. Mas a gente também tem que valorizar o que a gente já fez. Igual assim, um exemplo, eu saí de 680 na redação e eu consegui 920. Não é 1000 ainda. Mas eu já melhorei. Eu consegui uma melhora nas outras matérias, assim, mas eu não consegui. Eu não consegui melhorar o tanto que eu queria. E eu sempre focava nessas coisas ruins. Ela me mostrava que não era só isso, assim, eu posso melhorar, mas eu tenho que ver que eu já melhorei.
Eu tenho que ver que eu já consegui um passo a mais do que eu estava ontem. Eu estou mais próximo do meu objetivo. Demais, demais, assim. Tinha encontro que eu chegava super, super desanimada, porque eu realmente não conseguia ver tanto progresso. E eu saía assim, vamos estudar, quero voltar e ainda dá tempo. O que eu não fiz essa semana, eu vou fazer agora. E era outro ânimo, era assim, uma força nova, era um renovo mesmo de forças e foi o que me fez não desistir muitas vezes. No último ano, eu consegui ficar mais por conta de estudar. O primeiro ano de cursinho eu trabalhava, eu sou professora de inglês, então eu dava aula no período do dia só, graças a Deus era só escola meio período, e eu trabalhava e eu estudava. Aí em casa eu tinha que arrumar casa, fazer comida, fazer almoço, fazer tudo. Tem que conciliar os estudos com a vida normal, assim. Eu moro com os meus pais, assim, eles moram em Caldas e eu moro em Goiânia. Aí às vezes eles ficam aqui em Goiânia. Quando eu tô sozinha, é mais fácil. Assim, eu quero almoçar, a hora que eu quero almoçar, eu vou, paro, dá para me organizar. Mas quando eles estão aqui, aí assim, fica mais tumultuado, porque eu tenho que cumprir meio que com os horários que eles já têm costume. Minha mãe toma vários remédios, tem horário de almoçar para tomar esses remédios, tem horário de tomar café da manhã por causa dos remédios, essas coisas todas. Então, assim, quando eles estão aqui, eu tenho que fazer. Aí tem uma cobrança maior da hora que faz, tem que parar para fazer isso. E quando eu tô sozinha, assim, como eu faço comida para mim, é uma comida rápida, é uma coisa assim bem prática. E quando eles estão aqui, acaba que meus irmãos vêm também, então é um barulho a mais, tem adolescente, a casa tem mais movimento, aí até a dificuldade para concentrar. Por mais que eu venha para o meu quarto e fique aqui fechada, a casa toda muda o cronograma, muda a rotina. Aí, assim, eu tinha que sempre alternar isso. Eu morei um tempo em Caldas com eles e acabou que eles estavam recebendo muitas visitas. Aí, quando eu decidi vir para Goiânia, para ficar pelo menos sozinha aqui, para conseguir estudar um pouco mais, para conseguir focar um pouco mais. Isso. A gente, lá em Caldas, começa férias, minha irmã vai com os sobrinhos, aí é só festa. E assim, meus pais são aposentados. Então, eles não têm horário, assim, para o meu pai. Às vezes, assim, eles gostam, tem horário para almoçar, mas às vezes vai almoçar às 5 horas da tarde. Aí quebra a rotina de estudos, né? A gente, no método quadro, a gente cria uma rotina e tenta seguir aquilo o mais possível, né? Então, assim, eu acabava quebrando todo o meu cronograma quando eu estava lá. Aí eu vim para Goiânia, porque eu poderia, assim, me organizar melhor e teria mais tempo para estudar, para focar. Eu poderia seguir um cronograma melhor, pode ser. Muito, nossa, total. Mudou, assim, eu consegui realmente evoluir bem mais. A constância, né, assim, eu poderia seguir o meu horário, o meu planejamento, não tinha que preocupar tanto com outras pessoas que dependiam de mim. Aí eu consegui me organizar melhor, consegui cumprir as minhas metas melhor e consegui evoluir muito mais. Disciplina. Eu já tinha estudado para concurso e eu acho que eu já falei aqui, assim, tinha dia que eu estudava 14 horas por dia, tinha dia que eu não estudava nada. Estudava um dia 14 horas e ficava 7 dias sem estudar. Eu não tinha disciplina nenhuma de estudos. Constância, organização, acho que isso foi os mais importantes, assim.
a disciplina para mim era um problema e eu percebi antes mesmo de entrar, de procurar a plataforma, procurar o quadro. Porque eu percebi que assim, não adiantava estudar 14 horas num dia e ficar muito tempo sem estudar, até porque eu estudava as 14 horas da mesma matéria, então eu não estudava praticamente nada. O conteúdo que eu precisava ver para o Enem estava só aumentando e não estava rendendo, né? Mas a melhora mesmo veio com a tutoria. Assim, eu percebi o problema, mas eu não conseguia encontrar uma solução. Eu vi a solução, mas só que eu não conseguia praticar a solução. E a tutoria foi essencial, assim, para me mostrar, não, assim, beleza, você não consegue estudar 10 horas por dia, porque você ficou 20 anos fora da escola, então é muito tempo, você vai demorar um pouco para pegar algumas matérias, tem muito tempo que você não estuda, mas vamos colocar 4 matérias, 3 matérias, e assim, eu comecei com 5, e depois eu vi que eu não conseguia ainda essas 5, eu coloquei 4, aí eu consegui seguir o cronograma. E quando a gente consegue seguir uma semana, quando a gente termina a semana assim, nossa, bati todas as minhas metas, uhul, aí aquilo já te motiva, já me motivava, assim, nossa, eu vou continuar, agora eu preciso ir. Eu consegui uma semana, eu consigo 2, e dá um ânimo para ir atingindo metas e buscando, talvez até aumentar. Ou teve vezes assim que eu estava com 3 matérias no dia, e eu via, não, eu posso colocar mais 2 num dia da semana, que as matérias eram mais leves, ou no decorrer do curso a gente pode adaptar, a gente pode mudar a rotina sempre que necessário, mas para você conseguir seguir aquilo e atingir as metas, e porque isso vai motivando mais, isso foi me motivando, assim. Primeiro ano de quadro, eu assisti todas as aulas, porque eu queria ter essa noção geral, né, já que eu não tinha tanto tempo, daqui eu não conhecia, não lembrava muita coisa. Aí eu me esforcei para, assim, ver tudo, eu quero ver todo o conteúdo que vai cair no Enem. Aí o segundo ano eu vi, mas só que eu não entendi direito. Então eu quero aperfeiçoar, eu quero entender. Não é só passar pela aula e conseguir fazer a lista. Eu quero, assim, fazer essa lista e estar preparada para fazer exercícios parecidos. Aí eu gastava mais tempo com o exercício, gastava mais tempo com aquele conteúdo. Às vezes eu lia um material didático de física, química e matemática que eu tenho dificuldade. Uau! Eu fiz 11.762 exercícios. Eu estava achando os 2.000 muito. Assim, tem a aula, tem os exercícios e a plataforma, tudo deixa tão leve, assim, que você não vê que está fazendo tanta coisa. De jeito nenhum. Foi sim. Na prova, assim, você precisa saber fazer a questão. E praticar, ter o tempo de exercício durante a semana, prática, que vai possibilitar, vai capacitar para fazer uma boa prova, né? Conseguir entender ali. Eu lembro que os primeiros simulados, assim, eu tinha muita dificuldade com organização do tempo, com fazer as provas, assim. Eu tinha muita dificuldade de saber como começar a fazer o exercício. E praticando, fazendo 11.762 exercícios, me ajudaram muito. Eu tive muito medo de não passar. Muito, assim. Fiz muito exercício, assisti às aulas, tentava seguir, fazer o máximo que, assim, do método, né? Mas na hora, assim, na hora da prova, eu saía, gente, eu não consegui nada, eu não fiz nada, eu tô perdida, saía estressada, achando que eu não conseguiria de jeito nenhum. E na semana, nos dias de colocar lá a nota, um estresse, assim, muda, vai, coloca na faculdade, coloca no outro, e vai para um curso, e vai para o outro, e não consegue. É muito estressante, assim. Eu sabia a minha nota, eu via a nota de corte, mas ainda dá um medo, assim, de não vou conseguir. Vai que alguém coloca lá o nome e eu saio. Muitos dias eu não queria estudar, de jeito nenhum. Principalmente quando minha mãe estava aqui, assim.
vontade, não, para estudar para quê, gente? Vamos assistir Grey's Anatomy, eu já me sinto uma médica formada. São 17 temporadas, já tô médica, já sou enfermeira, já sou tudo, não preciso estudar. Para quê? Eu não vou passar mesmo. Tive muito medo durante o tempo, e assim, eu não sei se você sabe, mas eu ainda estou estudando para esse Enem. Eu quero fazer medicina. Eu vou fazer enfermagem e vou continuar estudando para Enem, vou fazer esse Enem. Se eu passar, eu faço medicina. Se eu não passar, eu já fiz 1 ano de enfermagem. Eu vou continuar enfermagem, não, vou fazer o Enem de novo. Eu passei em enfermagem, por quê? Por causa do método quadro, que assim, mudou a minha forma de ver os estudos, mudou a minha forma de ver como organizar, como me organizar para atingir o meu objetivo final, que é passar na faculdade pública. O método me permitiu melhorar a minha disciplina, a minha constância nos estudos, focar e conseguir cumprir aquilo que eu determinei. Pensar que eu coloquei minha meta de estudos é 8 horas por dia, e não só um dia na semana, mas estudar de segunda a sexta, estudar às 8 horas, cumprir as minhas horas, ter disciplina naquilo, como eu tenho disciplina com horário de trabalho, quando eu vou para a escola dar aula, eu tenho que ter disciplina para estudar, eu tenho que pensar que aquele é o horário de trabalho. Eu estou ali, eu tenho que focar, eu tenho que estudar. Se eu não estudar, eu não vou conseguir aprender, se eu não aprender, eu não vou conseguir ter um resultado legal na prova. Então, a disciplina, constância, principalmente, manter o foco naquilo e não desistir, perseverança. E o resultado, assim, é a quantidade de exercício que eu fiz sem ver, sem ter noção do que eu estava fazendo. A gente faz um pouquinho todos os dias, e esse pouquinho, no final, deu 11.762 exercícios, um monte de redações que fizeram a minha nota melhorar de 680 para 920. E muitos exercícios, muitas coisas que fizeram a minha nota melhorar, a média geral no Enem, de 628 para 708. Muito, nossa! Nossa, teve exercício teve lista que eu pegava assim, assistia a aula, lindo, nossa, vou arrasar na lista, porque a matéria não é difícil, mas que eu vi a lista, putz, assim, eu acho que eu tô na lista errada, errava muito, muito, muito. Aí, depois de superar a decepção da frustração de ter errado muito na lista, eu ia lá na correção comentada, no vídeo explicativo, e entender o que eu tinha errado, refazer a lista, e com isso eu ia tentando melhorar e tentando aprender com esses erros. Mas assim, foram muitos exercícios que eu errava por realmente não entender, por realmente não saber o conteúdo, exercícios que eu errei assim por besteira mesmo, assim, é um incorreto que eu marquei a certa, ou um detalhezinho ali que eu deixei passar e eu acabei marcando a questão errada por besteira. Nossa, a hora que termina lá a lista, você faz a lista, às vezes assim, eu nem conseguia chutar, às vezes assim, eu pegava o exercício, não consigo pensar, não sei o que é esse exercício, não sei do que se trata. Dava um desespero, um desânimo, assim, que eu não vou conseguir. Gente, se eu tô aqui, acabei de assistir a aula, eu não consigo fazer, imagina na prova, que vai estar tudo junto. Eu nem sei quando que essa questão vai cair, como que ela vai cair. Eu ficava muito desanimada. E aí a tutora entrava e me ajudava e falava, não, tenta fazer, não conseguiu, olha, assiste a aula, vê a correção, vai num livro, vai no material, algumas aulas têm um material teórico ali, pergunta, sempre tem a monitoria, assim, excelente, maravilhosos, assim, eu perguntei muito, e eles sempre respondem muito rápido, então, assim, e mesmo se eu não perguntasse algumas coisas, eu tinha dúvida,
ficava completamente perdida na hora do exercício, ia ali na monitoria e já tinha. Alguém já tinha tido a mesma dúvida que eu, que me deixava mais tranquila, que não era só eu que não tinha entendido. É muito bom, assim, porque eu ficava muito assim, gente, eu tô com 40 anos estudando, eu tô competindo com um povo de 18 anos que saiu do ensino médio, que tá vendo isso agora. Então, assim, eles estão muito melhores do que eu não vou conseguir alcançar. Aí que eu via que tinha mais pessoas com a mesma dificuldade, na mesma matéria. Eu vi que, assim, eu tenho que aprender, eu tenho que correr atrás. Eu não posso me conformar também com isso, mas só que, assim, é normal ter dúvida, é normal você não entender alguma coisa, é normal você ter facilidade em uma matéria e dificuldade em outra. E por isso a gente estuda mais uma matéria que a gente tem dificuldade. E só correr atrás que vai conseguir, vai aprender, vai fluir. Foi assim, eu fiz o Enem e durante a semana eu ainda teria as provas de uma faculdade particular. Eu teria prova terça, quarta, quinta e sexta. Então, assim, eu nem tive muito tempo para pensar. Eu fui só no dia ali, terminei a prova, putz, devia ter estudado mais, devia ter focado. Não vou ter tempo de revisar nada para o segundo dia, não vou ter tempo de fazer nada para isso, mas vamos que tem muita coisa para ser feita esses dias. Eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que eu não tinha saído bem o suficiente. Eu fui a última a sair da minha sala no segundo dia. Eles tiveram que ficar para me esperar, né? Enfim, eu acho que, pelo jeito, se eu quisesse entregar antes, todo mundo já tinha terminado. Então, assim, eu fiz o que eu consegui fazer, dei o meu melhor ali na prova, de pensar, eu sempre tive muita dificuldade em matemática, mas eu dei o meu melhor ali, gastei todo o meu tempo, mas mesmo assim eu achava que não daria, que seria insuficiente, assim, não deu, é muita coisa, e não deu, mas deu. Eu fiz a prova, achei que a redação eu fiquei muito na dúvida, assim, fiquei muito com medo de... Era um tema até legal, gostei do tema, mas eu fiquei com medo de não ter... Eu fiquei com medo de ter tangenciado, fiquei com medo de não sair bem na redação, fiquei com medo de sair muito mal em natureza, fiquei com medo de sair mal em tudo, né? E no dia da prova, assim, eu poderia ter saído melhor, mas só que beleza, assim. Eu já fiquei surpresa que eu já tinha melhorado bastante. E no dia do SISU, eu realmente, assim, fiquei... eu não esperava, eu fiquei com muito medo. Foi assim, eu fui mandar mensagem pro meu pai, eu tava aqui sozinha em casa, saí mandando mensagem para todo mundo. Dei print do negócio lá da tela e mandei no Instagram do quadro. Estou super assim feliz, querendo propagar para o mundo inteiro que eu tinha passado. Foi lindo. Nossa, eles ficaram assim super empolgados, meus pais demais, assim, meus pais, meus irmãos, nós, todo mundo assim, gente, vamos para Vaca Brava comemorar. Detalhe, Vaca Brava é um parque aqui perto. E quando passa, todo mundo vai para lá. Mas, assim, deu para comemorar, a gente saiu para comemorar depois. E, assim, minha mãe, meus pais, gente, eles estão tão empolgados. Assim, meu pai achava que eu não passaria. Eu ficava com medo, ele queria que eu passasse, mas ele achava que eu não conseguiria. Eles, assim, eles ficaram super surpresos quando pegou o resultado, quando eu mostrei, quando eu falei tudo. Foi muito bom. Nossa. Eu nunca tinha passado em faculdade pública. Eu fiz os 2 cursos de faculdade particular. Então, assim, quando eu vi o meu nome ali aprovado, e vamos comemorar. Foi uma vitória e tanto, principalmente aos 40 anos. A minha realidade, a minha experiência, eu acho que não é tanto para pessoas de 18 anos que estão saindo do ensino médio, mas vale também. Eu fiquei muito tempo sem estudar e quando eu conheci quadro, eu apaixonei no método, apaixonei de como eles lidam com os alunos, como o aluno é tratado, a tutoria, todo o processo, como é conduzido. E o que foi essencial para a minha aprovação, e eu indico muito a plataforma para quem está como eu, assim, muitos anos fora da sala de aula, que precisa reaprender, porque ficou muito tempo fora, não lembra realmente nada.
mas também para quem está saindo agora, assim, eu vejo o tanto de gente que passou, que saiu, passou do terceiro ano direto, passou em vários cursos super concorridos, e a plataforma dá suporte para pessoas que saíram, para pessoas que terminaram só um curso, mas estão querendo mudar de carreira, para pessoas que estão há muito tempo fora da escola, como eu, e que precisa de um incentivo diferente, é uma outra realidade. A plataforma dá esse suporte para todos. Tem uma flexibilidade de horário e tem um suporte essencial para melhorar, tem a tutoria, tem a monitoria, tem as aulas gravadas, tem uma correção ilimitada com corretores maravilhosos que te mostram, e a correção é bem estilo Enem, e eu super indico, melhor cursinho ever, vale a pena, vale a pena, velho. Eu não conhecia direito, assim, o SISU. Para mim, as outras vezes que eu tentei, eu só coloquei minha nota, não pensei, assim, não pensava que precisaria de uma estratégia para conseguir uma aprovação. E é bem mais complicado do que eu imaginava. E a semana de aprovação foi, assim, me ajudou a entender as minhas possibilidades. A Rayane, conversei muito com ela, assim, tinha muitas dúvidas do que fazer até o último dia, pela minha classificação, onde seria mais conveniente, as minhas opções, onde eu gostaria de cursar e qual faculdade que realmente eu poderia ter chance de passar, ou poderia sonhar, ou não poderia sonhar. Mudei várias vezes nessa semana, pensava em uma coisa e vinha com outra estratégia. E a minha aprovação realmente, assim, eu acho que sem esse suporte, eu teria ido por outros lados, eu não tinha visualizado tantas coisas. Eu assisti a todas as lives que a Rai deu, foram muito boas, para eu entender o que eu poderia fazer, para eu entender se eu poderia investir numa segunda chamada. E eu coloquei minha primeira opção aqui em Goiânia, coloquei a segunda opção no Catalão. Graças a Deus eu passei na segunda opção, na primeira chamada. E a minha estratégia inicial não era essa. Minha estratégia inicial era tentar tudo aqui em Goiânia. São essenciais, valiosíssimas para eu conseguir minha aprovação.